Todos nós temos histórias vividas para contar, felizes ou tristes. E cada história importa. A sua história importa. A minha começou em Montes Claros, norte de Minas, filha de pais com idade mais avançada, num contexto de alcoolismo de ambas as partes. De um lado, minha mãe, brasileira, socióloga, professora, com um primeiro casamento e 2 filhos. Do outro, meu pai, iugoslavo, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, com um primeiro casamento e 3 filhas. Do segundo casamento dos 2, eu sou filha única. Eu me considero uma sobrevivente do caos. Vocês sabem o que é caos? Caos, segundo a mitologia grega, era considerado o deus primordial do universo, de acordo com o poeta grego Hesíodo. Caos era tudo aquilo que era desordem, cisão, quebra, separação, desequilíbrio. Enquanto Eros, o seu filho, era tudo aquilo que era união, tudo aquilo que era equilíbrio. Mas assim como Eros era filho do caos, o equilíbrio, ele nasce do desequilíbrio. Durante muitos anos, eu vivi nesse contexto de alcoolismo dentro da minha casa. E foram anos, né, com bastante ausências, muitas situações difíceis para ser vivenciadas cotidianamente. Teve situações de violência doméstica, teve um abuso sexual por parte de um funcionário da minha família. Teve muita vergonha dos vizinhos, dos amigos. Teve noites dormidas na praça, eu e minha mãe. Enfim, tivemos uma vida que vocês podem imaginar um pouco difícil dentro desse contexto. E um pensamento que sempre vinha na minha cabeça, quando eu dormia, era: por que eu? Por que eu nasci nessa família? E vocês podem imaginar a quantidade de coisas que, ao longo de tantos anos, vivendo uma rotina de alcoolismo dentro da minha casa, quantas coisas foram suprimidas, reprimidas da minha infância. Apesar de, para muitos, eu ter tido uma infância perfeita, porque aos olhos dos outros, que não estão dentro de casa, a história é muito diferente, né? E eu sou muito grata aos meus amigos, que durante muitos anos, pessoas próximas, queridas, fizeram com que a minha vida literalmente fosse uma vida bela. Me fizeram entrar no mundo do faz de conta, da imaginação, e realmente abstrair toda aquela história. Gratidão. Durante todos esses anos, principalmente depois da minha adolescência, eu acabei desenvolvendo um quadro de obesidade, devido a um quadro de compulsão alimentar, que mais tarde, depois de mais amadurecimento, eu entendi ter associação com o abuso. Durante muito tempo, eu não tinha condição de entender aquela história. Foi preciso muito amadurecimento nesse percurso. Por muito tempo, eu tive vergonha de ser filha de pais mais velhos. Eu tive vergonha de ser filha de pais alcoólatras. E lá por volta dos meus 16 anos, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Já tinha muito tempo que isso estava acontecendo e algo dentro de mim precisava fazer alguma coisa. Foi aí que eu liguei para o Alcoólicos Anônimos. Eles foram lá em casa, fizeram um convite. Um tempo depois, meus pais pararam de beber, os 2. Foi necessário muita coragem, muita fé, muita resiliência. Eu precisava levar ajuda para minha família, de alguma maneira. E eu vivenciei essas palavras sem nem saber o que realmente elas significavam naquela história e naquele momento.
Lá para os meus 19 anos, quando eu percebi que, enfim, eu podia respirar um pouco, abaixar a guarda, eu tive um quadro de depressão e eu tentei suicídio. Mas eu posso dizer com propriedade que eu não queria deixar de viver. Eu queria, na verdade, parar de sofrer. Eu queria, na verdade, esquecer tudo aquilo que aconteceu. Toda aquela história doída e tantos dias que tiraram de mim coisas muito preciosas da minha infância. Mas, quando a gente está naquele fundo do poço, é muito difícil a gente ser acolhido. É muito difícil. Quem aqui já teve uma depressão ou tem alguém próximo que passou por isso, sabe o quanto é difícil acolher alguém com esse adoecimento. É preciso a gente enxergar um pontinho de luz no fundo do poço, no fim do túnel. Porque é preciso resistir, é preciso acreditar que realmente algo vai dar certo. Foi preciso muita ajuda profissional, muita ajuda da minha família, que também foi muito acolhedora nesse momento, e muita ajuda de amigos, para eu conseguir superar esse quadro de depressão. Mas nem que seja um pontinho, é preciso a gente se apegar a ele. Porque pode parecer impossível nesse momento, mas é possível. É preciso a gente não desistir de nós mesmos, primeiramente. É preciso a gente transcender, é preciso a gente acreditar, é preciso a gente superar. Eu fui percebendo que, aos poucos, era possível florir em meio a todo esse caos. Para que as flores e os frutos apareçam, é necessário a gente resistir. É necessário. E, durante todo esse tempo, eu digo que hoje ainda é muito importante a jornada do autoconhecimento, e durante todo esse tempo isso também foi muito importante. Foram muitos anos de terapia, foram muitos anos olhando para dentro de mim mesma para conseguir superar traumas e conseguir superar dores e conseguir superar tantas coisas que dentro de mim precisavam acontecer. Foi preciso eu entender, eu aceitar, eu perdoar, ressignificar e transformar essa realidade. A superação, ela só vem através do perdão. E para perdoar, é preciso conhecer. Para perdoar, é preciso se conhecer e conhecer a história do outro. Eu precisei mergulhar muito profundo em quem eu sou, em quem são os meus pais, conhecer toda a nossa história, de onde eles vieram, tudo que eles passaram também na vida, tudo que também foi tirado deles, para entender também quem era eu, onde eu estava e por que eu estava realmente naquele lugar. E sempre pode parecer impossível, em muitos momentos, mas é possível. Tem 11 anos que eu moro em Belo Horizonte, e essa cidade me acolheu, foi onde minha vida realmente recomeçou. E logo que eu mudei, eu achei que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, vida nova. Eu passei em terapia ocupacional na UFMG, a minha linda profissão que eu exerço hoje. E eu achei que estava tudo bem, mas teve mais um pouco de caos nessa história toda. No início da minha faculdade, minha mãe teve um AVC, meu pai amputou uma perna e meu cunhado faleceu, tudo no mesmo ano, tudo de uma vez. Eu precisei voltar para Montes Claros, minha cidade natal, e eu achei por um momento que estava tudo perdido de novo. Foi um momento de recaída, eu achei que eu não ia conseguir retomar. Mas eu retomei, eu voltei para Belo Horizonte, eu me formei, eu casei, eu tive meu filho Bernardo. E tudo isso, todo esse processo, inclusive a minha própria faculdade, foi me dando um sentimento de que era possível realmente transformar tudo isso que eu vivi. Eu fui fechando um ciclo para iniciar outro. E nessa história toda, eu fui percebendo que eu podia cuidar novamente, assim como eu tive que cuidar
por muito tempo dos meus pais, em muitos momentos, por mais que eles não percebessem que eu fazia isso, é um sentimento que brotava naturalmente, eu fui percebendo que esse ciclo estava se fechando para iniciar outro cuidado. Essa sou eu grávida do Bernardo. E eu fui percebendo que essa era a minha grande missão de vida, cuidar. Eu nasci para isso. E toda a nossa história, a minha história, a sua história, ela importa, mas ela não nos define. Se ela tivesse me definido, eu não estava aqui hoje falando para vocês. Eu nunca imaginei que eu pisaria nesse palco aqui para contar isso para vocês. Esse é meu filho. E quando me perguntam como que eu escolhi trabalhar com longevidade, que é isso que eu faço hoje, eu trabalho com idosos, eu respondo que eu já nasci nisso. Eu nasci nesse contexto, a minha vida fez toda a volta que eu tive na vida, tudo foi envolvido com longevidade. E aos poucos eu fui percebendo que se eu era tão boa nisso, por que não fazer disso a minha grande missão de vida? É preciso autorresponsabilidade para superar traumas. É preciso a gente não ter dó de nós mesmos. Não é sobre dó, não é sobre culpa, mas é sobre lutar incansavelmente pela vida. É sobre a gente acreditar que vai haver um lugar melhor para a gente. É sobre evoluir, é sobre ter autocuidado, autorrespeito. Teve muito amor na minha história. Meus pais me amaram incondicionalmente, mesmo diante de tantas coisas acontecidas. E hoje eu posso dizer, de coração aberto e feliz, que eu tenho muito orgulho de ser filha da dona Gislene e do meu pai, que faleceu há 4 meses e que era para estar aqui hoje ouvindo essa história também, pela primeira vez. Eu tenho muito orgulho de ser filha deles, porque eu sou fruto disso. A minha história não seria diferente, eu não seria quem eu sou se eu não fosse filha deles. Então, te amo, mãe, te amo, pai. Obrigada. E aos poucos, eu fui entendendo que é preciso 4 pilares para uma vida com sentido. É preciso a gente ter pertencimento. É preciso a gente entender e conhecer de onde a gente veio e tomar posse disso. É preciso a gente ter propósito. É preciso a gente entender por quê. Por que eu estou fazendo isso? Transcendência, porque nós precisamos enxergar a situação de uma forma mais ampla, para que a gente realmente consiga ver a realidade e transformá-la. E contação de história, porque só eu posso contar a minha história. Apesar de tantas pessoas envolvidas nela, só eu posso contar a minha história. Eu nasci para cuidar. Hoje, se eu não conseguir unir o meu trabalho, a minha história, quem eu sou, nada para mim vai fazer sentido. Quando minha mãe insistentemente me fala assim, por que você não tentou um concurso? Eu brinco com ela, eu não nasci para isso, mãe. Então, a gente encontra um caminho para a gente ser feliz e isso é único, né? Esse é o nosso propósito. E eu encontrei na longevidade o meu Ikigai. Vocês sabem o que é Ikigai? É uma palavra japonesa que traduz a razão de ser. É aquilo que faz o nosso olho brilhar. É aquilo que faz a gente acordar de manhã e ter uma razão de existir. E foi aí que eu fundei o Motivato e o Hold Hands, meus 2 projetos do coração, que têm como premissa criar soluções para os 60 a mais viverem melhor. Eu sou apaixonada em trabalhar com idosos. Floresçam em meio ao caos. Reconheça que aquilo que você fez faz parte da sua história, mas isso não te define.
E se não te define, você pode ressignificar. Se eu sou boa em cuidar, eu usarei isso então ao meu favor. Eu não posso ignorar esse fato. Às vezes está na nossa cara aquilo que a gente nasceu para fazer e a gente não enxerga. Transforme a dor em perdão. Para ter superação e vencer é preciso perdoar, perdoar de coração. E para perdoar é preciso conhecer, se conhecer. Você escolhe história de amor ou de dor. Viva por você, por suas escolhas e não pelos outros, não pelos seus pais. Descubra seu próprio caminho. A expectativa do outro não é sua. É preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Olhe de fora, como se o mundo estivesse em suas mãos. A mudança real, ela é de dentro para fora. Nós precisamos ser autorresponsáveis. A vida, ela não é linear, mas ela sempre nos levará a algum lugar. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Qual é o seu lugar no mundo? Gratidão.